Então aqui eu vou começar a gravação novamente, né? Eu vou tentar fazer uma técnica que eu usei no outro dia, que é assim, eu separo as janelas em janelas diferentes. Quando eu uso sempre a mesma janela, me dá um certo problema, sabe? Então eu vou tentar separar em janelas diferentes. Então, boa noite, eu estou começando de novo aqui a gravação. Aqui quem fala é o professor Gilson Gomes Bento. Provavelmente o, vocês aí que estão vendo essa gravação não percebi, eu não sei se eu vou continuar a gravação anterior, mas eu eu acho que eu acredito que eu vou começar aqui uma nova gravação. Eu estou aqui com os alunos Leandro e Johnny, e a gente está trabalhando com o método Atenas, né? E no capítulo 16, parte beta, né? Deixa eu fechar aqui algumas coisas aqui, umas abas aqui para poder facilitar, né? Então a gente estava aqui nesse capítulo 16, parte beta, né? Meta tenen te salamine machen, e tínhamos que essa imagem aqui. Quem era que tinha comentado a imagem, só para lembrar? Era o Johnny ou era o Leandro? Fui eu. Foi, né? Então você Fui eu. Então aqui parece um vulcão, não é isso? Uhum. E aí a gente tinha comentado que na última leitura, né, a gente estava com a situação, estava num barco, né, o Felipe e o Dicéopolis estavam viajando no barco e tinha um velho marinheiro contando histórias da guerra entre os gregos e os persas, depois da Batalha de Salamina, né? E ele tinha essa frase aqui, né? Aí aqui eu vou tentar aqui copiar e colar nesta outra. Vocês estão visualizando isso aqui, então? Sim. Pronto. Então Sim. O truque aqui é eu tentar usar aqui essa outra página como ilustração. Agora vai melhorar para quem está na gravação, porque na verdade quem estava vendo a gravação não estava vendo direito, porque o que está sendo gravado é a página da videoconferência, sabe? Aí o que estava na videoconferência tinha tipo uma mensagem aqui, não sei o que, evite o espelhamento, não sei o que, aí tava tapando direito a imagem, né? Ali do que vocês deviam estar vendo direito, né? Então aqui eu copiei e colei, né? A coisa, né? A legenda da imagem, né? Aí, isso aqui eu fiz isso para poder tentar assim facilitar né, assim para quem tá vendo a gravação, né? Eu estou tentando facilitar para quem está vendo a gravação, né? Para que as pessoas que estejam vendo a gravação possam visualizar melhor, né? Então aqui eu usei aqui esse site Lexilogos porque ele tem uma ferramenta de transliteração que pode ser útil para as pessoas que estão lá se alfabetizando. E aí ela dá a transliteração, como vocês já sabem, ela não é uma tradução e também não é uma transcrição fonética, mas ela ajuda, às vezes, a pessoa que não sabe muito bem o alfabeto romano, melhor, o alfabeto lá, o grego, né, a lembrar, né, que letra é aquela, ou mais ou menos qual é o valor fonético ou fonológico, né, daquela letra, né? Se bem que às vezes não atrapalha um pouco por causa às vezes você tem assim, pode se enganar, né, também. Dependendo se você vai fazer uma pronúncia mais clássica, uma pronúncia mais moderna, né? Tudo bem? Tudo bem.
Isso. Aí então aqui eu copiei e colei aqui, aí do lado fica como se fosse uma transcrição para ajudar esse tipo de pessoa a poder, assim, interpretar, né, assim, a leitura com a maneira mais fácil, né? Assim, então você tem duas versões aí, uma versão com as letras do alfabeto grego, uma versão com as letras do alfabeto latino, né? E um outro truque que esse site está fazendo aqui, que eu achei legal, é um tipo de transliteração toda em maiúsculas. Esse truque eu achei que esse aqui, Capitals. Esse Capitals também dá um truque legal, que eu acho também diferentão, que eu acho que ele você às vezes a pessoa ela tem assim talvez ajude na visualização, né, de que letra é, né? Tudo bem? Vocês estão vendo aqui o que eu estou querendo dizer? Sim, estou vendo. Pois é. Aí eu gostaria que vocês lessem para mim a legenda e a gente traduzisse. Um de vocês dois poderia ler? Posso? Posso. Então, por favor. É, tô. Peraí, que fica tão pequenininho aqui. É porque eu tô no celular. Tô Aitnaion Oros, Eidon, Potamus, Piros, Prostonuranon, Ekbalon. Isso. Aí, como é que você traduziu? No caso, ficou Eu vi o Monte Etna lançando rios de fogo em direção aos céus. Isso, uma boa tradução. Esse Ekbalon, você traduziu como lançando, é porque é um particípio, Isso. o- é um particípio, Ekbalon? É um particípio? Sim. Isso, é porque ela é neutro, né? Então, que eu tô Aitnaion Oros, ele é neutro, né? O monte aqui é neutro, né? Seria isso? Uhum. Então, eu Isso. estaria concordando com To Aitnaion Oros, né? Isso. Uma coisa que eu estava assim conversando com uns alunos meus do lá do iniciantes, né, sobre a pronúncia moderna, né, que nem sempre normalmente a gente não usa, né, assim no aqui na UFC a pronúncia moderna, né? Em outros lugares, em alguns seminários, né, está se usando, né, a pronúncia moderna, né? Não sei se o Leandro pode comentar isso. O, Você gostaria de comentar, Leandro? Assim, a minha realidade com relação a seminário teológico é que não há muito conhecimento. Para você ter ideia, eu cursei um ano de grego no seminário teológico e a gente não saiu da segunda declinação do substantivo. E quando eu perguntei acerca da terceira declinação, o professor já disse que ele já não sabia, o próprio professor já não sabia explicar, que era complexo demais para ele até entender. Aí, assim, com relação à pronúncia, era o que estava ali no índice mesmo, e não era muita explicação, como, por exemplo, foi com o senhor explicou a moderna, o senhor explicou a reconstruída, explicou como mais tarde foi falado, isso foi uma experiência totalmente nova para mim, embora eu já tenha estudado um ano de grego em seminário. E eu já visitei outros seminários que também davam aula de grego, e assim, é algo assim, eu não consigo encontrar um seminário que tenha professores de grego, né? Tem pessoas dando aula de grego, mas professores é difícil. Acho assim que na católica, eu já procurei também, já conversei com professores da católica, e eles disseram que dão aula de grego. Assim, eu não tive essa experiência lá, né? Mas lá eu tenho certeza que a qualidade é outra. Pois é, é uma coisa assim que varia muito, né? Ou talvez falte, talvez esteja em falta, né? Aqui no Brasil.
apesar de que a gente tenta alcançar, né? A gente tenta alcançar. Mas como a gente estava discutindo antes do começo da gravação, né? Às vezes falta, né, alguns cursos de graduação, né, que abranjam nessa área. Não sei porque, às vezes a pessoa às vezes pensa que não há necessidade, mas na verdade existe, não? É uma necessidade pequena, mas ela existe. Muitas vezes a pessoa tem que se mudar, né, ir para outro estado, né, para poder conseguir, né, fazer um curso. Mas o que eu queria aqui era só dar um exemplo que numa pronúncia moderna, isso aqui ficaria alguma coisa mais como to, etneo, etneon, melhor dizendo, né? To, etneon, oros, idon, potamus, pyros, ou melhor, pyros, proston, uranon, equivalon, né? Proston, uranon, equivalon, né? Seria isso, né? Toetnon, tonetnon, oros, idon, putamus, pyros, proston, uranon, equivalon. Aí numa pronúncia moderna, a gente conseguiria identificar mais fácil que monte é esse, né? Se a gente diz etnon, melhor, etineon, né? A gente às vezes consegue identificar mais fácil que é o monte Etna, né? Etna, que é um vulcão, né? Que em determinado momento entrou em erupção, né? Foi uma das grandes erupções da antiguidade, né? Vocês já ouviram falar? Não, a primeira vez foi agora, quando eu li esse texto. Pois é, ele é o Monte. Ah, eu já vi também. Pois é, o Monte Etna, né? Então Etneon, ou Aitnaion, né? Aitnaion, Oros, Eidon, Potamus, Pyros, Prostonuranon, Ekbalon, né? Seria uma pronúncia mais clássica, né? Então, assim, ó, a gente fala uma pronúncia mais clássica porque a gente sempre tem que fazer certas escolhas, né? Eu estava vendo assim umas discussões, né, assim, sobre pronúncias clássicas, né, que tem às vezes umas propostas muito diferentes, assim, né? Às vezes quatro propostas diferentes, né, para uma pronúncia clássica, três propostas diferentes para uma pronúncia koiné, né? Então, às vezes a gente queira ou não queira acaba pronunciando assim, tendo que fazer algumas escolhas, né? E não fica assim, nem sempre conseguimos ter uma coerência, né? O Pronto. Aí tem alguma palavra aqui que tenha chamado a atenção de você, Leandro, que você achou? Porque para mim o que eu achei assim curioso aqui foi essas duas. O etnaion, que é o nome próprio, né, o Etna, e o ekbalon, que é o particípio, que você pode, se você se distrair um pouco, você pode pensar que é um particípio, você pode pensar que é um aoristo, né, que seria assim tipo ou então ou um aoristo ou um imperfeito, né, assim tipo algo como eu jogava ou eu sei lá uma coisa assim, né, e aí mas na verdade é um particípio, né, não é o aoristo, né, o imperfeito, né. Mas tinha alguma outra fora isso, porque aqui também no começo tinha acho que um aoristo, que era o Eidon, né? Eidon é um aoristo, não é isso? Que é o eu vi, né? Vi, né? Eidon aí é um radical, o mesmo radical, ou mesma raiz de ideia, né? Então, eu vi, né? Aquela coisa de tá relacionada à ideia, tá relacionada a uma forma, né? Uma forma perfeita, né? O Tudo bem? O Potamus Pyrrhus é o objeto direto de Eidon, né? Isso. Eu vi rios de fogo, né? Potamus seria rios e Piros seria de fogo, né? Potamus, Piros, né? Aí prostonuranon, né? Para o céu, né? Ou em direção ao céu. Ekbalon, né? Lançando, né? Jogando fora, né? Para fora, né?
em direção ao céu, né? Rios de fogo, né? Potamus, Piros. Tudo bem? Aí eu falei o monte, porque normalmente a gente fala monte, né? Mas Oros, a gente às vezes traduz como montanha, né? Mas normalmente a gente fala assim, o Monte Etna, né? Quando se refere a esse vulcão, né? Deixa eu continuar aqui. Então voltamos aqui, deixa eu voltar aqui para o PDF. Então acho que vocês estão visualizando bem aqui o PDF, né? Voltou para o 100% e não está mais tela cheia. Então, assim, deixa eu vou ler aqui rapidamente o vocabulário, né? Tem o verbo lipeo, que significa eu me entristeço ou causo tristeza em alguém. Na voz passiva, eu sou entristecido, né? Polierkeo é derivado de polis, que é cidade, e herkos. Herkos, é? Acho que é herkos, que é parede, né? Significa eu sitio, né? No sentido de que você está num um ataque militar, né? E as pessoas não podem sair de dentro da cidade, elas ficam presas dentro dos muros da cidade. Poliorqueo. Aí aqui tinham os substantivos robios, que vocês já devem conhecer, né? A vida. Heirene, que é a paz, dá o nome próprio Irene, né? Vocês devem ter conhecido alguém chamada Irene. Toetos, acho que já apareceu para vocês, significa o ano, mas aqui ele vai dar, né? É um nome, um substantivo melhor da terceira declinação, né? Só que ele tem umas irregularidadezinhas que tem uma certa contração aqui, né? Em vez de ser Omicron sigma, né? No genitivo é Omicron Y sigma, né? Então tem uma contraçãozinha aqui, né? No genitivo, né? Mas ele é neutro. E no plural dele vai ser, no nominativo, no acusativo, vai ser éter, com eta, né? Éter, ou éter, né? Aí, Rotanatos, que você deve conhecer já, é a morte, né? É da segunda declinação. Rotimos, que é o espírito, o ânimo, né? Às vezes alguma coisa como a paixão, né? Aí, Hopotamos, que é o rio, né? Você já deve ter conhecido. Responder, que é a libação. Respondai, que é as tréguas. Essa aqui é a meio que a novidade. Respondai, né? Como sendo as tréguas. Tréguas. O plural de esponder, né? Seria as tréguas. Keimon, normalmente inverno ou tempestade. Keimon. Aí aqui axios é um adjetivo, axia, axion significa digno de, né? Aí a expressão Hextage, que a gente traduz com muito menos, de modo algum, e se opõe a Malistage, que significa certamente, na verdade, uma coisa assim, tipo, com certeza, a gente diz, né, também. Aí aquele, novamente ele fala que ele não vai mostrar mais os nomes próprios, então o Monte Etna você vai ter que pesquisar, né? Você teria que pesquisar, né, para saber como é que chama, né, o Monte Etna e outros nomes aqui aparecem. Kimon, Kipron, né? E aí você tem que descobrir como é que a gente chama, né, em português esses lugares. Kipron, se eu não me engano, é Chipre, né? Não? Kipron é Chipre? Hum, pelo que eu me lembro, é. Isso. E o Kimon vocês viram como é que Simon? Como é que a gente traduz? Simon. É Simon. É com C, né? Simon. Isso. Seria um Simon com C, ou se você fosse fazer com K não, com Q, né? Daria para tentar transformar em Q, né? Q, U, I, né? Para poder manter o fonema, né? Seria Kimon com Q, U, I, né? Para a gente fosse querer adaptar. Mas se não quisesse adaptar, viraria Simon, né? Aí, aqui tá no vocabulário complementar, a gente deu Katarein, Katairein,
seria reduzir, abater, né? Porque aqui seria derivado de composto, nome, né? De kata e hairei, né? Kata e hairei, seria uma coisa assim, tipo tomar totalmente, né? Uma coisa assim, ó, para baixo, né? Tomar para baixo, uma coisa assim, né? Aí toi epi gignomenoi etei seria no ano seguinte, né? Isso aí é que o no aí seguinte ano, né? Tá tudo no dativo, né? Então esse seguinte aqui, né, seria alguma coisa aquilo que sobrevém, né, sobrevindo, né, é um particípio, né, sobrevindo, né, acontecendo sobre, né, em seguindo, né. Aí pros, né, com aqui o pros mais acusativo aqui na ideia de com, né, na companhia, né, junto de aí prosqueita e soi diante, está diante de, né, derivado de pro e keitai, né? O keimai, a gente viu na. Não, a gente deu uma olhada, não foi nas tabelas desses verbos aqui, né? Do verbo keimai, né? Na aula passada. Deve estar aqui embaixo, né? A tabela do verbo, né? Aqui, só que esse aqui é um composto, né? Com pro, né? Vai dar essa ideia de diante, né? Em frente. E esse keimai significa uma coisa como estar, né? Ou, assim, jazer, né? Deixa eu pegar aqui para poder fazer a transliteração aqui do lado. E aí o deixa eu ver aqui assim eu espero que a visualização esteja boa. E aí algum de vocês aí pode ler para mim? Algum de vocês dois? O seu um trecho ou uma linha? Por mim, eu posso. Pode ler então, por favor? Caso só uma linha? O quanto você quiser, você lê, faz uma Ah, pausa. tá certo. Rodepilipos, Aru Tossalten Simporan, Patontes tu Polemo, Epausaste, Rodenautes, Hextage, Epe, Uden Gar Edinato, Tonton Nathanion, Timon, Catairen, Dioligo, Unho Kimon, to Nautico, Esquipron, Regesamenos, tus persas, Autis, Nikesen, Autos de Polin, Tina, Poliorcon, Apetanen. Isso. Você quer fazer uma pausa aqui? Sim, Aí aqui, você fez a tradução? fiz. Aí como é que ficou? Deixa me ver. Ficou assim, mas Felipe perguntou, né? Isso. O Felipe Após, perguntou, né, o após Felipe falou. isso, após sofrerem tamanho desastre, vocês não desistiram da guerra? Isso, né? Aí a gente poderia dizer de uma outra maneira. Poderia dizer assim, tipo, tendo sofrido tamanho infortúnio, não não pararam a guerra, né? Vocês não pararam Uhum, a guerra, vós não paraste a guerra, né? Assim, uhum, acaso, né? Não tão grande tamanho infortúnio sofrendo, tendo sofrido da guerra não cessaram, da guerra não pararam, com a guerra não pararam, né? Uma coisa assim, né? O, uhum.
Aí, na sequência, o marinheiro, né, Rodenautes, vai responder, né? O que, que ele vai dizer? E o marinheiro respondeu, de jeito nenhum, pois nada foi capaz de reduzir o espírito dos atenienses. Isso. Pois nada, né? Ou ânimo, né? Isso, o ânimo, né? Timon, Timon. E abateu, né? Diminuiu, abateu, né? Reduziu, né? Aí nada pôde, né? Dinato. Esse verbo aqui é novidade, eles vão ficar, vai estar sendo trabalhado, né? É dinato. E o nada que é o den, né? Uhum. Uhum. Aí a expressão nova era esse hextag, né? Que você traduziu como de modo algum, não foi? Isso, de jeito nenhum. De jeito nenhum, né? Isso. Aí ele continua, ele fala mais um pouco, né? Ele diz Dioligo, né? Em pouco tempo, como foi? Coloquei assim, então, logo Simon, liderando a frota para o Chipre, novamente derrotou os persas. Isso. Então aqui logo você botou, né? Dioligo você botou logo, né? Isso. Então logo, né? O Uhum. Simon, né? Regesamenos, né? Que seria liderando, né? Toi Nautikoi, né? A frota, né? Ex-Kypron, né? Assim, você poderia dizer para Chipre, né? Sei lá, né? Para até Chipre, né? Que é uma ilha, né? Chipre é uma ilha. Uhum. Até hoje é um lugar onde se fala grego, né? Chipre. O Altis, né? Seria novamente, né? Dos persas, né? Os persas, Enikesen, né? Venceu, né? Os persas, né? Poderíamos dizer, né? Aí você parou aqui na vírgula, foi? No Enikesen? Sim. Isso, certo, certo. Aí na sequência, o que temos aqui? Autos de Polin, Tina, Poliorcon, Apetanen. Você leu já essa parte ou não? Não, ele foi até aí que eu li. Isso. No caso, mas ele próprio, né? Isso. Foi morto. Eu coloquei cercado, mas poderia ser sitiado, né? Numa certa cidade. Isso. Você poderia ser. Acho que ficou assim, sitiando, eu acho. Não é bem sitiado, acho que é sitiando, né? Sitiando uma certa cidade, né? Isso. E na verdade não tem, ele não é que ele foi morto, aqui diz, ele morreu, né? Tá na voz ativa, a petane, né? Ah, Ele certo. aqui esse verbo aqui não é o verbo matar, é o verbo Hum. morrer, né? O verbo morrer. Ah, sim, eu confundi. Isso, esse aqui é o verbo morrer. É, é apofnesco. E aí, então, a Petanen aqui ele morreu, né? Aqui tá no auristo, né? A Petanen. Ele Uhum. morreu, né? Sitiando, né? Que é o Poliorcon, né? Polintinar, uma certa cidade, né? Aí Autos ele mesmo, né? Ele próprio, né? A Petanen morreu. Polintinar, Poliorcon, né? Sitiando uma certa cidade, né? Aí na sequência, deixa eu ver aqui. Tem assim, ele continua contando a história, né? Você quer ler mais um pouco? Remeis. Deixa eu me ver onde estou. Remeis um. Será que eu estou pequenininho aqui? Remeis un lipomenoi oikade apepleusamen. Isso. Aí, Tode, tode epignomeno etei spondai poiuntai hipotudemo prostos persas.
Ah, eu, Tô salta. eu dei, Pode falar. não, é porque eu dei uma embaralhada aqui no texto aqui, legal, aqui com, não sei como é que eu faço. Só acho que se apertar Ctrl Z, acho que volta ao texto de antes. Ctrl Z? É, pra desfazer. Acho que é Ctrl. Deve ser Ctrl Z pra. Voltou já? Uhum. Olha, funciona mesmo, cara, aqui, porque esse tipo de É. comando nem sempre vai funcionar em todo lugar, né? Mas aqui funcionou. O, mas é porque aqui deve ter um pequeno programinha de editor de texto aqui nesse formulário aqui, né? Aí eu nem Uhum. sabia que dava para arrastar o texto. Eu estava só tentando selecionar aqui. Mas não, agora eu me perdi. Onde é que você parou a leitura? Porque você estava lendo Remake, É, aí você leu Aitoy, até persas. Persas, né? Pronto, foi até Persas. Isso. Isso. Então, assim, Tossalta un Heigar Sameta prostus barbaros Macomenoi agon un megistos é, prokeitaisoi opai isso, deigarse axion gignestai to pateron. isso. Agora vamos tentar assim traduzir com calma, né? Então a gente começa aqui no remeis, né? Remeis. Como é que ficou Uhum. a tradução? Remeis. Então, navegamos para casa Aí lembrando que aqui tem angustiados. um nós, né? Um nós, bem explícito, nós, né? Isso. Nós navegamos para casa angustiados. Isso. Nós navegamos. E no ano Você seguinte. botou angustiado, não foi? Foi. Mas você podia também botar assim, lamentando, né? Entristecidos, né? Uhum, De luto, porque o comandante morreu, né? O comandante morreu. uhum, Lipúmenoi, né? Pode dar toda essa ideia, né, de tristeza, de lamento, né? Lamentando, uhum. entristecidos, né? Aí você botou angustiados, né? Mas você poderia ter colocado Isso, essas coisas. Isso. certo. Aí aqui, aí terminou a frase, né? Aí, Uhum. aí continuando, no ano seguinte, né? Toy. No ano seguinte, é, fizemos. Eu coloquei na voz passiva. Fizemos, né? Não. E no ano seguinte, um tratado de paz Isso. é Melhor. feito pelo povo com os persas. Isso. É porque seria tréguas, né? Tréguas foram Uhum. feitas, né? Pelo povo com os persas, né? É porque na versão em inglês, essa parte tá como tratado de paz. Aí eu preferi colocar assim. Não, eu sei, Mas é. eu tô tentando só tentar. Por que a gente traduz como tréguas? Porque tá no grego é um plural, é um feminino plural, né? É espondai, né? Ah, sim. A espondai. Aí eu tô tentando mostrar da onde é que tem o tratado de paz, né? Literalmente são Uhum. libações, libações, né? Assim, foram feitas pelo povo, né? Com os persas, em direção aos persas, né? O Se a gente fosse traduzir muito literalmente, né? Espondai, poiuntai, hipotudemo, né? Pelo povo, prostos persas, né? Em direção aos persas, né? Ou com os persas. Mas o que significa essas libações? Significa tréguas, né? É um tratado de paz, né? Tudo bem? Sim. Aí agora, para a próxima frase. Tossalta, então, tamanha. Eu coloquei assim, tão grande. Uhum, Assim, eu fiz algo diferente. Eu coloquei assim, tão grandes foram os feitos uhum, que realizamos
ao lutarmos, né, contra os bárbaros, né, no caso contra os persas. Isso. É porque tem esse ergasameta, né, E, que seria trabalhamos, né? mas poderia ser realizamos, né, os feitos, né? É, Eu isso, não precisa ser trabalhamos, né? Pode ser assim, tipo, realizamos feitos, né? Aí esse tossalta, né, seria tamanhas coisas, isso, tamanhos feitos, né? Tão grandes feitos, né? Realizamos, né? Macomenoi seria lutando, né? Batalhando, né? Prostos barbaros, né? Contra os bárbaros, contra os persas, né? Aí, isso. continuando. Então, uma grandiosa competição está diante de você, rapaz. E Então, aqui, né, você botou a competição, né? Um, isso. Agon, né? Você traduziu Agon, né? O mas pode ser também, né? Uma competição. O Agon é uma coisa difícil de traduzir aqui, mas o mas vai, continua, vai. Está diante de você, É, rapaz. isso. Eu pensei em traduzir, colocar disputa, Uhum. mas eu fiquei na dúvida, preferi competição mesmo. Eu diria que em português a expressão que a gente usa é desafio. O modo como a gente E, fala isso hoje em dia, né? Assim, usando uma linguagem mais cotidiana, né? Que a maioria das pessoas entenderia isso, seria desafio, né? A expressão completa seria é, há um grande desafio diante de você, rapaz. Você está entendendo como é que a gente diria isso no português contemporâneo, né? Assim, eu diria uma coisa como isso, né? Mas uhum. você falou disputa, né? Foi disputa, foi? É, Pois é. sim, disputa é competição, na verdade. Competição, você botou competição, foi? Isso. Pois é, pois é. O Também é interessante a competição. A GON também dá essa ideia de competição também. Dá a ideia de luta, de competição, disputa, um concurso, um debate, né? O Uhum. Ponto, continue. Aí o deigar-se. Então, é seu dever se tornar digno a seus ancestrais. Isso, exatamente. Então você botou assim, então é seu dever, né? A gente poderia dizer Isso. também assim uma coisa tipo, pois você deve, a gente poderia tentar dizer, pois você deve, né, ser, né, o digno dos seus pais, né, o digno dos seus ancestrais, né, o tornar-se, né, digno dos seus Uhum. ancestrais, né? Poderia dizer também, né? É, no início eu ia colocar paz, mas pelo que eu vi na pesquisa no Wiktionary, eu vi que no plural ele tem essa ideia de ancestrais também, né? Não, a forma de se dizer, se você disser paz, né, fica muito, muito literal, né? Muito, muito Isso. literal. Mas para que a pessoa não fique pensando que está querendo falar dos pais realmente, né? Do pai e da mãe, ou só do pai, né? Na verdade, ele está querendo falar das gerações do pai, né? E do pai, porque como ele é um velho marinheiro, né? Que lutou numa guerra anterior, né? Ele pode falar disso, né? De uma geração anterior, né? Para Uhum. uma geração, assim, uma terceira geração depois dele, né? Quando ele está falando com o Felipe, né? Uhum. O Tudo bem? Tudo bem. Então foi tranquilo essa parte? Deu para todo mundo acompanhar a tradução? Leandro, você ficou em dúvida com alguma palavra do primeiro parágrafo?
Ah, ele saiu. Ah, saiu. Não, tudo bem, tudo bem. O outro dia ele comenta. O, hoje ele estava participando também. Deixa eu ver aqui. Então a gente leu o primeiro parágrafo, não foi? Aí aqui. Mas você está visualizando, né? Aqui o texto. Sim, Aí aqui sim. nesse outro parágrafo aqui, a gente tinha esse ean, que seria se for, né? Esse aqui deve ser o verbo eimi. O verbo eimi no subjuntivo. Talvez esteja começando a aparecer o subjuntivo aqui. Mas o subjuntivo ele tem um alongamento, né? Que às vezes que aparece, né? No, assim, no, todo y vai se transformar num eta, uma coisa assim, né? E às vezes acontece esse tipo de iota subscrito também para aparecer, né? Aí aqui esse ean, né, ele é uma combinação de ei com an, né, que seria, né, um si, um outro si que às vezes funciona como para poder formar um, é, um condicional, né? Um condicional assim mais generalizado, né? Então é se qualquer coisa, se qualquer pessoa, alguma coisa assim, né, acontecer, né? Normalmente generaliza, né? Não sei se você já estudou essa parte da gramática. Não, ainda não. Pois é, mas é interessante. Se você quiser pegar assim no, sei lá, no aprendendo grego, dar uma olhada aqui procurar por essa palavra, ver condicionais, é interessante. Deixa eu, então primeiro eu vou pegar aqui esse trecho, né, que é menor, depois eu pego outro trecho para poder eu estou usando aqui o, a transcrição, né? Para poder ajudar quem está aprendendo ainda o alfabeto, né? Dar uma lida, né? Mas não tá te atrapalhando não, né? A transcrição, tá? Porque você está acompanhando uma boa, né? Não, não. Como eu já tenho conhecimento, eu não me atrapalha, não. Pois é, porque como ela acaba diminuindo a tela, ela dividindo, não sei o que, né? Pode atrapalhar alguém. Não, O, não, tá tranquilo. Mas aqui a ideia é que tipo o vídeo ele acaba sendo útil, acaba sendo mais útil para pessoas diferentes, né? Pessoas que têm assim um outro nível, né? Assim de tá muito no iniciante, né? Porque aqui esse texto ele já está como introduzindo coisas mais verbos mais incomuns, né? E também aqui ele já vai usar já vai começar a utilizar aqui o subjuntivo aqui, o modo subjuntivo que a gente eu acho que não viu muito, não estudou ainda, então já vai já começando aí a dificultar um pouco. Então você pode ler para gente? Ροδεπίλιππος αλεξελέγεις ογέρον επε εάν δε χιλεός χωτέος εγώ ανέρ αγαθός γίγνεσθαι πειράσσομαι άξιος των πατέρων αλλά τι επόιεση εν τε εirene. Isso. Aí como é que você traduziu o Felipe disse, né? Como foi que ele falou? Caso Felipe disse, né? Você está falando a verdade. Eu traduzi como a verdade, mas poderia ser algo verdadeiro, né? Isso. O velho homem, né? Uhum. O velho, né? Só. E se os deuses forem favoráveis, né? Tentarei ou me tornarei, né? Um homem bom, digno dos meus antepassados. Aqui você botou os deuses, né? Mas na verdade aqui no texto tá no singular, tá? Assim, tipo, o Deus, né? É, O, eu fiquei. Pode falar. Não, assim, eu só comentando que aqui tá o Deus.
Aí você poderia traduzir como Deus, né? Tipo, se Deus for favorável, né? Aí a frase ficaria meio semelhante, só que a gente normalmente diria Deus, né? E não é assim um grande problema, né? Você dizer assim, no grego tá o Deus, né? Mesmo quando tá assim o Deus, normalmente em português a gente diz Deus. Não é uma coisa assim, mesmo que ele não esteja falando do nosso Deus cristão, né? Sei lá, a gente normalmente fala, né? O Mas talvez se a gente quisesse dar uma. Porque na verdade a gente fica complicado saber assim, que Deus é esse que ele está falando, né? Essa é a. Pronto, esse foi meu problema. Quando eu olhei para essa frase, eu digo, que Deus? Então eu preferi colocar no plural, meio que uma generalização, alguma coisa assim, para tentar ter um caminho, né? Porque na hora eu fiquei aí, que Deus? Que não é o Deus cristão, né? Então estaria fazendo um anacronismo, né? Então eu digo, não, vou colocar no plural porque fica um pouco mais lógico, né? Isso. Assim, mas no caso, assim, agora, se a gente for tentar assim contextualizar, né? Eles estão fazendo uma viagem, por quê? Porque o Felipe ficou cego. Porque o Felipe ficou cego, né? E aí ele está indo para um lugar onde tem um santuário de Asclépio, porque ele quer ser curado, né, por Asclépio. E Asclépio ele foi divinizado, né, como um deus da cura, né? Então, então talvez ele esteja fazendo uma referência a Asclépio, quando ele diz assim: se o Deus for misericordioso, né? Pode ser também, né? Bem, dessa parte eu não me lembrava. Mas como o texto não deixa explícito essa parte do deus Asclépio, aí eu preferi algo mais simples. E o agatos? Você usou bom? Como é que você usou traduziu agatos? Que eu não lembro. Eu preferi bom mesmo. Então ficou assim, né? Se os deuses forem misericordiosos, como é que é? Eu tentarei, como é? Eu coloquei, tentarei me tornar, né, um homem bom, Uhum. digno dos meus antepassados, ou dos antepassados, né? Isso. Mas o que você fez? É, eu coloquei assim, em tempos de paz. Bom, bom. Você poderia Porque falar se fosse também. só paz, É. Eu poderia dizer durante a paz, né? Uma coisa assim. Daria para você também colocar, né? O durante a paz. O jeito mais simples que a gente diria em português seria na paz, né? O que você fez na paz, né? Depois da guerra, né? Do, uhum, porque eles estavam. Porque se houve aqui as tréguas é porque parou, né? A guerra. Então, uhum, nesse período aqui foi depois da guerra, né, era um tempo de paz, né? Eirene, né? Eirene. sim. Aí, deixa eu ver aqui. Continuando aqui, vamos voltar aqui para o próximo parágrafo. Aí no próximo parágrafo ele deu aqui umas outras palavrinhas aqui, como Romei, força, Mistoforon recebendo um salário, sendo contratado. Rupert, onde esse Rupert aqui é um pronome relativo. Ele tem esse per aqui, né, que dá um reforço, né? Mas a parte que é significativa mesmo é esse ru, né? Aí Uhum, tu monos seria no inverno, tapsique seria ageadas, né? Tapsu
melhor, né? Tapsuke, na verdade, tapsuke, não é psique, é tapsuke, que seria nas geadas, ou as geadas, melhor dizendo. Aí, pe, pen, pen, pegni, pegnistai. Pegnistai seria solidificar, né? Seria o infinitivo presente passivo de pegnimi, pegnimi, solidificar, congelar. Plus seria navegações, viagens, né? Eucolos seria contente, né? Eucolos. Daria, isso aqui depois fica com sentido de fácil. Eucolos. No grego moderno fica efkolos, efkolos, efkolos. Fica no sentido de fácil, contente, né? Fácil. Prosder, prosdechomai, eu espero, né? Eu espero, né? Isso aqui, decomai, normalmente dá a ideia de recebo, né? Mas o pros, né? Modifica, né, o significado, fica diferente, né, o sentido. Deixa eu ver se aqui tinha mais alguma coisa embaixo. Tinha, né? Esse outro. Prorotero, mais longe, é planato, de planal, significa vaguear, às vezes se diz assim, errar, no sentido de andar por vários lugares, né? Desviar do caminho, né? E ele é aqui de vagueava, né? Aí, deixa eu ver aqui, tá na voz passiva aqui nesse trecho. Deixa eu ver. Aí, urioi, favorável. Aqui acho que seria tipo de traseiro, né? Acho que tá falando do vento, né? É um vento de cauda, né? Vento de cauda, urioi. Aí, proran, a proa, né? Proran, tá falando do barco aqui, né? Entimúmenoi, pensando sobre, né? Com o ânimo, né? O timos, né? Aqui, ó. Entimúmenoi, né? Pensando, né? Sobre, né? Aí, polibenteos, né? Polibenteos. Ah, e aqui no final aparece um monte de vocabulário. Então, vamos começar aqui desse pedaço dali. Deixa eu ver aqui. Diminuir aqui um pouquinho o zoom aqui, senão eu não vou conseguir copiar. Copiar esse trechinho aqui. Aí foi aqui. Aqui. Deixa eu copiar aqui mais um trechinho aqui para a gente poder botar aqui. Aqui já está um pouquinho grande, né? Já foi um parágrafo já todo, né? Vamos ver aqui, tentar ler. Você pode ler? Se estiver cansado. Não, tranquilo. Rodegeron, o ket neanias en ego, epe, o de tosauter home, cromen, hoste ento nautico erresen. Misto poron un enhulcasi, polacose tesges epleon. Eiste garten sikelian elton. Huper to aitenaion oros Eidon. Assim, Eidon, assim, Eidon, potamus, piros prostonuranon ekbalon, kai estens iskutian eplesa, Huper tu keimonos,
το saltaistin ta psyche hoste pegnistai kai ten talatan nin de mala geraios on plus tinas micrus poiumai peritas nessus kai thanaton elkolos pros decomai. Isso. Aí o. Aí aqui ele continua, ele vai falar sobre a paz. O que foi que ele fez durante a paz, né? Durante na paz, né? Durante o período no período de paz. Então aqui o velho, né? O velho disse, né? O velho fala. O que foi que ele fala? O velho Falou, pode disse, ser falou, né? Também falou. Isso. Eu não era mais um jovem. Aqui eu tive um pouco de dificuldade, aí eu fiz assim, traduzir. E eu não estava empregando tanta força que eu poderia remar na frota, mas eu acho que não ficou bom. Porque você traduziu empregando, não foi? Foi. É Cromen, né? Esse é Cromen, esse é Cromen, né? O empregando é bom, né? Ficou bom empregando, mas assim, não sei se a gente poderia solucionar assim, por outra coisa, né? Nem é. Porque às vezes a gente diz usava, né? Não, nem usava, né? Nem é. Mas porque assim, nem tanta força é Cromen que na, para navegar, né, na frota, né, quanto para navegar na frota, né. Isso. Você poderia dizer usava também, eu nem usava tanta força quanto para navegar na frota, né, uma coisa assim, né. Eu não era tão jovem, não era mais jovem, né, o Kit não era mais jovem, né, nem usava tanta força quanto para navegar na frota, né? Porque o erecem está no infinitivo, né? Então você pode aqui colocar como se fosse um para, né? Para navegar, né? Quanto aqui tipo eu acho que tem tipo uma comparação, né? Tanto quanto, né? Tanta força quanto para navegar na frota, né? Seria uma coisa assim, né? Não usava tanto, nem usava tanta força quanto para navegar na frota, alguma coisa assim, né? Sim. Aí continuando. Eu coloquei assim, então, né? Isso. Depois de ser contratado, passei a navegar, né, em navios mercantes para diversas partes do mundo. Isso, exatamente, né? O Epleon, né? Passei a navegar, né? Aí em Holcassi, né? Em navios mercantes, Polacosse Tes Gas, né? Para várias partes do mundo, para muitas partes do mundo, né? Aí mitosforon, né? Seria contratado. A forma mais simples seria contratado, né? Mas assim, você botou tendo sido contratado, né? Após ser contratado, né? Após ser contratado, né? Aí, continuando. Eis-te. Então, né, eu fui à Cilícia. Cilícia ou Onde. Cecília? Cilícia? É Cilícia? Peraí. Cilícia? Qual é o nome desse lugar? Porque é na Itália, né? Como Não, é Sicília. É Sicília, é porque eu escrevi errado. Sicília, eu escrevi errado aqui. É aquela ilha lá Então eu fui. do sul, né? Da Itália. Isso, Sicília. Isso. Onde eu vi o Monte Etna Isso. lançando rios de fogo em direção aos céus. Isso.
Ah, tá aqui, né? Que é o trecho lá do início, né? Do capítulo, né? O, Isso. aí, onde, né? Toetinon, Oros, Eidon, né? Putamus, Piros, Prosturanon, Ekbalon, né? Aí, Uhum. continuando. Cai e... E naveguei para Sítia, Isso. onde, durante o inverno ou no inverno, é, as geadas são tão severas ou tão duras, né? Que até o mar congela. Isso, isso. Boa. Até o mar congela, né? É porque eu não queria colocar aí o mar se solidifica, eu achei ficou muito estranho, eu preferi colocar congela. Não, você ficou boa. Até o mar congela. Que até o mar congela, né? O Uhum. Aí aqui você disse o inverno é tão intenso, como é que foi? O inverno é tão foi assim? Eu coloquei durante o inverno, ou no inverno, as geadas são tão severas Isso, geadas são que. severas, você colocou, né? Isso. Isso. Ah, então porque a Tossalta psique, tá concordando. Então são tamanhas são as geadas, você poderia dizer também, né? Uhum. Tamanhas são as geadas. Uma das dificuldades aqui é que o estin ele fica no singular, porque é um neutro plural, né? Psique, Isso. psique, né? E fica com o estin, né, que no meio, né, para fazer a ligação. Em Tossalta, né, tamanhas são, né, as geadas, Rostek, que é a consequência, introduz o resultado, né, que Uhum. se Pegnistai, né, Pegnistai, né, a, Isso. até que então, aqui aí você acaba tendo que completar, né? Chega a congelar, né? O mar, né? Uma coisa assim, né? Que congela até o mar. Fica aqui faltando, né? A gente tem que congelar, completar alguma coisinha aqui, né? Para poder dar ideia de resultado, né? Tamanho que, né? Chega a congelar, né? O mar, né? Uma coisa assim, né? O Continuando aqui, agora Ninde. É, e agora, e agora, né? Uhum. Estando muito velho, é, faço algumas pequenas viagens Isso, ao redor das ilhas e espero pela morte com satisfação. isso. Aí, Eucolos, você botou com satisfação, foi isso? Isso. Isso. Ali no vocabulário tinha, não lembro se eu botei contente, mas com satisfação ficou bom. Fica satisfeito, né? Satisfeito. Uhum. Bom, aí aqui, deixa eu ver aqui mais aqui um trechinho aqui pra gente ver aqui a tradução. Tem aqui mais essa frase. Aqui tem acontece assim algum acontecimento, né? Muda alguma coisa assim na viagem, mas deixa eu botar aqui os dois parágrafos juntos. Ah, aí, mais esse o terceiro, que são três parágrafos curtos. Pronto, vamos ver aqui. Como é que foi aqui? Você pode ler? Sim. Rhodepilipos. Polamen eides. Ogeron ephe. Ento macrobio. Poladecai hepates. Ugarautos. Ho Odisseus. Porrotero. Planato. Si. Isso. Quer que eu continue? Não, vou fazer a pausa para poder ler o parágrafo, né? O que tem uma pausa Sim. mesmo, né? O Felipe diz, né? Ou respondeu, ou disse, melhor dizendo, né? É. E o Felipe respondeu:
Você viu muitas coisas em sua longa vida e também eu pensei assim colocar e também sofreu muito, né? Passou por muitas coisas, né? Passou por muitas coisas, ficava bom. Isso. Passou por muitas coisas ruins, deixar subentendido, né? Mas muitas coisas, tá? Quando ele diz passou por muitas coisas também, meio que deixa subentendido também. E pois nessa parte eu tive um pouco de dificuldade, então eu coloquei assim, pois nem o próprio Odisseu não vagou, né, mais que você, né, não viajou, né, não navegou mais que você. Uhum. Você só não falou velho, ou sei lá, ó velho, né? Acho que você não disse ó velho. Esqueci de colocar. O, lá no começo tinha, né? Ó Geron, né? Ó velho. Isso. Mas assim, Eu esqueci de mas é colocar. isso mesmo, é planato, né? Dá essa ideia de você vagueou, né? Ficou errante, né? No sentido de se você for fazer um mapa lá da Odisseia, eu não sei. O Odisseu, ele vagueou um bocado. Mas eu não sei se ele não vai. Porque ele foi pro Egito, né? Foi o. Voltou, foi até a Itália, né? O Odisseu também veio que já fez um percurso um pouco parecido. Não sei se o chegou até o Egito, né? O Odisseu. Mas ele, a parte, né, do caminho aqui o Odisseu fez, né? Porque o Odisseu foi, né, ali para o lado lá da Turquia, né, que é onde era as colônias, né, dos, dos gregos, né, que estavam da Iônia, né, e aí de lá o marinheiro que foi com os aliados gregos, né, até o Egito, voltou do Egito e aí fez, começou a ser o mercador, né, e tudo mais, e aí foi até a Itália, né. O se aqui o interessante aqui é o porotero, aqui está tendo umas comparações, né, porotero, né, que seria assim o mais, né, porotero seria o mais, né, você mais que o navegou, ou melhor, você vagueou, né, mais que o próprio Odisseu, né, autos Odisseus, né. Sim. Aí e na verdade assim, ele não tá dito assim, tá assim, o próprio Odisseu não vagueou mais, né, tá assim, né, porque tem uma negativa, né. O gar autos Odisseus, né, o próprio Odisseus não, pois o próprio Odisseu não, né, mas é planato, vagueou mais, este que você, que tu, né? Deixa eu descer aqui um pouquinho. Aí tem um outro parágrafo aqui. Você pode ler? Rodegeron, prostengen, blepsas, aneste kai. Idu epe. Edgar Renaus, Anemo, Urio, Peromene, Tolimene, Proscorei, Cairete un. Isso. Aí então o velho, né, ele faz o quê? E o idoso, né, Isso. olhando para a terra, ao se levantar, disse: Veja, olhe, né, o navio aqui, peraí, está não não está sendo levado por um vento favorável. Essa parte aqui ficou um pouco, acabei me perdendo. Está se aproximando do porto.
Isso. Então, É porque a Deus. levado, é porque aqui não é está sendo, né? Você pode dizer levado, carregado, né? Dá para dizer assim, né? Isso. É carregado por É. um vento de cauda. Esse negócio favorável aqui não era a melhor. A melhor opção era de cauda. Porque isso aqui é isso, Ah, ó, de sim. cauda, né? Uri, ó, né? Um vento de cauda, né? Isso. Um vento de cauda, né? Carregado por um vento de cauda, né? Se aproxima do porto, né? Toilimene. Aí, como é que você traduziu? Então, Então, a Deus, né? isso. Kairete pode ser tanto um oi quanto um adeus, né? Então, Kairete. Então, ele está se despedindo, né? Porque a viagem está acabando, né? Uhum. Kairete. Então, Kaire ou Kairete pode ser usado tanto para oi, para olá, né? Quanto também para tchau, adeus, né? Aí aqui tem mais uma narraçãozinha. Você pode ler? Hutos eipon apebe prosten proran hoide emenon panta entimomenoi haper eipen. Isso. Aí como é que ficou a sua tradução? Assim, falando, né? Ou depois de falar, ele, né, no caso o idoso, foi para a proa e eles, que é o caso, que é o Diceópolis e o filho, né? Isso, Ficaram parados, é, permaneceram parados, né? isso, Refletindo sobre tudo o que ele havia dito. isso. Refletindo ficou bom. Que é o etimúmeno, né? Refletindo, pensando, né? Com Uhum, pensamento, né? Naquilo, né? O ânimo, né? Naquilo com, né? O a nebe, né? A nebe, né? Dá a ideia de que ele foi, né? A nebe aqui, ele andou, né? Ele andou para longe, né? Ele aqui é um particípio, né, que algumas pessoas chamam de particípio terceiro. Um particípio segundo que ele não é assim, não tem uma vogal, não, ele não tem o mesmo, ele não, nem tem o mesmo radical que o presente, né? Nem tem assim nem tem umas vogais de ligação, e aí ele fica desse jeito. Né? Fica com o radical, fica bem pequenininho. Você tá vendo aqui? Aqui, né, a preposição apo, né? Aí então, esse aqui é de uhum. baino, baino. Você reconhece? Que é de baino? Sim, é a por mais a forma de Bino. Isso, isso. Aí, então isso aqui é interessante. Esse aqui já é mais comum, é de menor, né? Mas ele é ele não é assim sigmático, né? Ele não é sigmático, mas ele não é sigmático porque ele é em líquida, né? Eu acho, né? Ele é em líquida. Porque ele é em líquida, né? Mas eu não tenho certeza se ele, é, se ele tem um radical diferente. Dá para dizer que ele tem um radical um pouco diferente, né? Mas não tão diferente, né? Então dá para dizer que ele é temático, né? Então seria um auristo segundo também, né? Emenon. Fica assim o. Aqui a gente acho que se confundiria com o imperfeito. Não diria, não saberia dizer se isso aqui é um imperfeito ou se isso aqui é um auristo, né? Porque se for o se o auristo for diferente, ele deveria ser tipo emena, eu acho, sei lá, emena. Deixa eu ver aqui. Sim, sim. Tem um auristo em Emeina. Emeina.
né? Emena, tá aqui, ó. Você tá vendo? Sim, O é Emena. Emena. Então não é eles, não é aoristo, é imperfeito, né? É para ser uma coisa assim meio, não é aoristo. Então eu tava, não era assim, não precisava ter dúvida. Então é essa forma aqui, emenon, né? A terceira do plural, né? Do imperfeito. Né? Então eles ficaram parados, né? Uma coisa assim, né? Eles ficaram parados, né? No sentido de eles estavam parados, né? O, no pensando, né? No que ele disse, né? Fica difícil, a diferença não é muita, mas é interessante você perceber que não é ali, que ali está sendo usado o imperfeito e não o aoristo, porque o aoristo, né, é com um radical diferente, é com y e iota aqui, né, no meio, emeina, né, e tem o sigma cai, fica com só o alfa, né, ele porque ele é em nasal, né? Não é em líquida, mas às vezes a gramática reúne em líquidas e nasais e aí chama de verbos em líquida, né? Em vez de chamar verbos em líquida e nasal, chama de verbos em líquida, porque é semelhante o que acontece. O sigma cai e você fica só com o alfa, né? E às vezes, quando cai alguma coisa, outra coisa modifica, né? Então, talvez a gente pudesse dizer que esse y iota pode ter sido um alongamento por compensatório, né? Perdeu o sigma, mas alongou aqui no meio, né? O radical. Poderíamos dizer isso, né? Tudo bem? Tudo bem. Pronto, deixa eu voltar aqui. A... Aqui tinha também um vocabulário muito específico, que é esse proiran, que é a proa, Isso. Proiran. É parecido, né? Proa, proiran. Aí aqui nesse trechinho aqui tinha não sei quantos vocabulários suplementares e um trecho aqui de Homero, né? Um vocabulário aqui retirado de Homero, né? Da Ilíada, do canto 1, versos 432, 34 até o 34, né? Falando lá dos remos, né? Remar adiante com os remos. Proeresan eretimois, né? Que dá uma ideia de uma certa tautologia, um certo pleonasmo, né? Proeresan eretimois, né? Remaram para adiante com os remos, né? Também tem esse Melaine, né? O negro, né? O barco negro, né? Mas você traduziu, né? Esse trechinho? Sim. Então, quando eu for colocar aqui, por favor, você pode comentar? Porque eu já estou achando chato eu ter que ler aquilo ali. Eu estou achando que é muito comentário de vocabulário. Mas vamos ver se você pode ler para mim? Sim. Hoi dote de alimenos polybentheos entos hikonto. Histia men stelanto. Cesan de nei melaine. Carpalimos tendeis hormon proeresan eretimois. Isso. Aí então aqui é interessante porque tem umas coisas que aparecem que a gente vê que não é o dialeto ático, né? Que tem umas palavras muito puras, né? Assim, às vezes sem um outro pedacinho, sem um prefixo, alguma coisa assim, né? Como é que você traduziu? Eles, né? Como foi? E quando eles chegaram,
a um porto. Eu coloquei muito profundo, mas eu não ficou muito bem. Eles tiraram as velas e as colocaram no navio preto, navio negro, né? Uhum. E, rapidamente remaram, né, o navio para frente com os remos, assim, com pleonasmo, né? Para o ancoradouro. Isso. Então acho que aqui eles acho que eles guardaram, né? Abaixaram, né? Porque você botou, colocaram, né? Mas talvez dê a ideia de guardaram, né? De o É, porque se eles foram remar, né? Não remaram com as velas levantadas, né? O uhum, aí é que o aqui normalmente a gente usa apofinesco, né? Para chegar, mas aqui tá como se fosse e apofinesco não. Como é o nome? Eu esqueci agora. Como é que é o verbo para chegar? Não é apofinesco, é a Picnelmai. isso, aficnelmai, né? Então, normalmente diz aficnelmai, mas aqui tá como se fosse a Hicknelmai, né? Hicknelmai ou Hicknelmai. Até eu tô em dúvida se esse acento aqui não ficou errado. Esse acento não, o espírito. Não sei se o espírito ficou certo. Porque pode ser que o espírito tenha ficado certo, mas eu não tenho certeza. Porque tá aqui branco. Mas aqui eles chegam, né? Eles chegam, né? Entos, esse entos, né? Seria nu, né? Dentro, né? Do porto, né? Polibenteos. Polibenteos seria você fala assim, muito profundo, foi? Sim, Isso. Então ficou assim, né? Polibenteos, né? Muito profundo, né? Polibenteos. Aí, aqui olha, aqui ele tá dando como riconto. Então eu tô achando que aqui tá com o espírito errado, né? Nesse meu texto. eu estou olhando aqui no Atenas em inglês, tá rico, eu tô mesmo com espírito áspero. Isso. Então eu acho que é isso. Aqui tá com o espírito trocado aqui. Riconto. É porque esse auristo não é aumentado, né? Sim, ele não tem o prefixo, não tem a preposição apô, né? Como quando junta, né? Apô com esse riconto ficaria aficonto, aphiconto, né? Uhum. Aficonto, aphiconto, né? Pronunciado, né? Aí, tem mais alguma outra palavra assim? Não sei, istia? Istia tá normal? Acho que é isso, não lembro, mas, né? Esse dia tá normal. Aí o stelo, né, seria que ele botou como preparo, envio, né, recolho. Aqui é o stelo seria o recolho, né? Eles recolhem, né, Uhum. as velas, né? Tessan, né, que ele botou como colocaram, né? Mas o colocaram, né, do dentro. Aqui talvez fosse dentro, né? Colocaram dentro, talvez a gente pudesse dizer guardaram, né? Colocaram dentro do navio negro, né? Carpalimos. Carpalimos, como é que você botou? Rapidamente? Você botou? Isso, rapidamente. Carpalimos. Carpalimos é uma palavra que eu não vejo muito. Carpalimos é uma coisa que foi tirada direto do Homero mesmo, né? Carpalimos, rapidamente. Provavelmente mais palavras aparecem lá na Ilíada, né? Era até valia a pena até a gente olhar rapidamente aqui se a gente conseguia olhar aqui, né? O deixa eu botar aqui. Iliad, Perseus. Deixa eu dar aqui, ó. Abrir rapidamente aqui, como é que diz aqui. Ali qual era o verso mesmo? Era o 432, né? Isso, até o 34. 432. Olha aqui rapidamente aqui o que ele diz aqui no.
Tá tendo umas desconfiguraçõezinhas aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu diminuir o zoom. Não sei porque tá dando uma desconfiguração aqui. Não sei se eu escolhi aqui uma letra que tá dando erro aqui. O display. Deixa eu ver aqui. Deu uma ajeitada? Tá dando para visualizar? Sim. Pois é, então ali 400, ele falou 432, então é para começar aqui mais ou menos no 400 Roi do. É literalmente, ele pegou é isso aqui, né? Aqui dá para dar o zoom. Não, mas o problema é porque dá, mas não dá, porque ele trava alguma coisa aqui. Se eu pudesse tirar esse. Mas eu tô enxergando. Dá pra ver. Não, eu sei. Só para você mostrar aqui onde é que tá. É que é Roidote de Lumenos Polibenteus Entos Riconto. É o verso inteiro, né? Esse aqui é um verso, né? Histia menestelan totessa denei melaine. Histon de histodokei melassan protoinoisin ifentes, né? Aí aqui já dá uma modificada esse aqui, né? Aí carpalimos, ó, carpalimos é direto do Homero mesmo, né? Ten 10 hormon proeresan eretmois, né? Aqui do lado tem uma tradução, né, que a gente pode carregar aqui, né? E aí seria. Traduziu assim como. Deixa eu ver como. Ele traduziu alguma coisa assim. Quando chegaram ao porto profundo, enrolaram a vela e a arrumaram no navio preto, e baixaram o mastro pelos escoras e trouxeram-no para a muleta com velocidade. Aqui com ele botou com velocidade aqui, né? E remaram com remos até o local de ancoragem, né? Então, isso aqui é mais ou menos a tradução, né? Automática dessa tradução em inglês daquele trecho, né? Quando chegaram ao porto profundo, enrolaram a vela e a arrumaram no navio preto, né? Aqui botou arrumaram, né? Foi interessante, né? Porque como é que a gente colocou, né? Aqui ficou legal, se arrumaram. Tá entendendo? Aquele Tessan, né? Tessan, né? Como é que a gente poderia botar, né? Arrumaram, né? A vela, né? Dentro do navio preto, né? Dentro do navio preto. E baixaram o mastro pelas escoras e trouxeram-no para essa muleta aqui é que eu não tenho certeza se é muleta mesmo. Não parece fazer sentido essa muleta, né? Deve ser assim, tipo. A gente deve ter uma outra palavra, né, em português, para esse termo técnico aqui, né? É alguma coisa que tem no porto. Mas eu também não sei se apareceu esse. Porque aqui tem hormon, né? Como é que você traduziu hormon? Hormone. Peraí. Eu acho que é isso. É porque palavra por. Hormone. Ancoradouro. Isso. Então é isso, ancoradouro. Né? Esse crunch, que deve ser o ancoradouro, né? Porque tem aqui, literalmente, tá dando muleta, né? Mas assim, tipo,
o suporte, descanso, né? O que seria crutch, né? Crutch. É para ser uma coisa de um e aqui o propaganda. Ele é um ancoradouro, não, mas eu não sei se a gente diria isso aqui. Não é bem isso, não é bem isso, né? O ancoradouro serve, mas eu imagino que seja um negócio que seja assim aquele negócio onde a gente amarra o barco, né? Aquela uma estaca, né? Onde você amarra o barco, uma coisa assim, né? Deixa eu ver deixa eu ver se dá alguma coisa aqui. Tem aqui o barco, né? Alguma coisa aqui. A viagem da vida, né? Essa santa aqui deve ter alguma relação com o nome, com a palavra, mas não sei o que é exatamente. Você tá ainda aí? Estou. Tá bom. O... E no dicionário que eu estou consultando, ele dá como muleta. Muleta e fundilho, alguma coisa assim. Mas não sei o que é. Não, pior que ele diz assim, uma corda, né? Um colar, né? Qualquer coisa pendurada como um colar, como uma coroa de flores, né? Ele dá assim umas coisas assim, né? Diferentes, né? O também um tipo de dança que se faz num anel, né? De um círculo, né? Um, mas eu acho que é esse aqui, né? Um ancoradouro, né? A parte interna de um porto, né? Acho que é isso aqui, né? Seria a parte interna de um. Isso. É porque deve formar uma espécie de um semicírculo, né? Uma coisa assim, né? Quando o barco chega lá, né? O, e tem a ver com esse verbo aqui, né? Que dá partir, né? Dá a ideia de partir, né? O, deixa eu ver se eu olho aqui, se tem lá no Perseidas, só para ver o que ele dá lá. Era com. É com Sigma, é? Eu não lembro direito. É com Sigma? Sim, é com sigma. Isso. Deve ser esse aqui, né? É masculino. Então ficou assim: porto, ancoradouro, abrigo, refúgio, apoio, lugar em que se pode estender as redes, colar, guirlanda, brincadeira de roda, de mãos dadas. É, é difícil de explicar, né, o que é, né? Mas é isso, né? Um refúgio, né? Quando chega no apoio, no refúgio, né? No ancoradouro, está bom, né? Ancoradouro, não sei se é a melhor palavra, mas você vai ter que servir porque essas outras são muito gerais, né? Abrigo, refúgio, apoio, né? E essa outra aqui, as outras são muito específicas, né? Colar, guirlanda, brincadeira de roda, né? Elas ajudam a gente a entender que isso aqui tinha uma relação com uma forma circular, né? Colar, guirlanda, brincadeira de roda, né? Mas era isso, né? Tinha uma parte do porto, né? O... Aí o que mais aqui, se dá pra gente dar uma olhada aqui? Aí tinha uns adjetivos aqui que ele dava assim, ele vai trabalhar com alguns prefixos, né? Assim, a, que dá a negação, né? Eu, nome significa bom, e pro significa antes, né? Então, atmos seria o quê? Seria sem paixão, sem ânimo, né?
Uhum. Atimeu, Desanimado. isso, atimeu seria eu me desanimo, ou desanimar, né, alguém, né? Atimia Uhum. seria o desânimo, né, a falta de ânimo, uma coisa assim, né? Eu, Uhum. Eutimos, talvez fosse alegria, felicidade, né? Alguma coisa assim, Bom ânimo. ânimo, né? Um bom ânimo, né? Tem de bom ânimo, né? Uma coisa assim, né? Eutimeu seria assim, eu estou animado, né? Eutimia seria, né? Aqui na verdade seria animado, né? Bom, bem animado, né? Bem animado, né? A pessoa está animada, né? Bem animada, né? E aqui eutimia seria o bom ânimo, né? Aí prótimos seria mais difícil, né, de dizer, né? Seria assim a pessoa que se anima ah, no começo ou antes de todo mundo, né? Aquela pessoa que porque acho que tem o titã Protimeu, né? Tem o Prometeu e o Protimeu, né? Acho que é essa ideia de uma pessoa que se anima antes de todo mundo, né? Que como é que a gente chama alguém que é assim? Ela, a pessoa que não espera, tá entendendo? Não pensa antes. Ela é um pouco, como é que a gente diz? Ansioso, avexado. Isso, né? Ah, tem um nome para isso, mas eu não me lembro agora. Isso, a gente poderia dizer Antecipada, né? isso, né? A pessoa que tá assim, né? Vai logo, quer ser a primeira, né? Assim, né? A fazer alguma coisa, né? A abrir alguma coisa que está fechada, né? Esse tipo de coisa. Aí protimelmai, né, seria o verbo, né? E protimia seria, né, um substantivo abstrato, né? Aí aqui ele vai Uhum. dar o verbos atemáticos, né? Que são dinamai, queimai e epistamai, que significam, né, poder, jazer, saber, conhecer, né? Aí eles são diferentões porque eles não têm a vogal de ligação. A vogal, assim, uma vogal. é, Eles não têm, assim, uma vogal, assim. Porque se você olhar, tem um alfa aqui, não tem um alfa? Sim. Aí não. É complicado você dizer que eles são, assim. Não tem uma vogal temática. Você pode dizer, não, tá aqui, uma vogal aqui, né? O que eles não têm é um ômicron e um epsilon aqui, tá vendo? Não é omai, esai, etai, ometai, este, ontai. É mai, sai, tai, metai, este, untai. Tá dando para entender? Eu expliquei na aula passada, mas eu Sim, não lembro se você é, compreendeu ou se você lembra. Aí então eu lembro. aqui o que eles têm de diferente é isso. Eles aqui são como se fossem verbos depoentes, né? No sentido de que eles são médios, né? Deu para perceber que eles são médios? Que é o mais, Sim. sai, tai, metá, né? Então aqui você tem a terminação pura, sem a vogal, né? De ligação, né? Que normalmente é um ômicron ou um y, né? E aqui, olha, sos, te, stai, aí que o men, né? Os, on, né? Tudo sem um ômicron, né? Aqui normalmente tem um ômicron. Normalmente é omenos, omene, omenon, né? Aí aqui não tem um ômicron, né? E aqui normalmente é um y, né? Que é estai, né? Aí que normalmente é um isso. Aí o sigma cai, aí contrai o y com o ômicron e dá u, né? Aí é que também normalmente é um y, né? Também, né, às vezes ficaria um este, né? Se fosse um y, um outro y, né? Depois, né? Então, Professor, oi. eu não gostaria de lhe interromper, porque eu estou no IF, aí já está fechando aqui. Ah, não. Aí, Não, eu acho que já deu por hoje. tá Não, fechando já, e aqui, como é afastado, aí eu tô acompanhando o pessoal, porque a parada aqui é bem esquisita. Aí eu vou ter que ir embora. não, amigo. Se eu tivesse em casa, eu continuaria sem problemas. Mas como eu tô na rua.
Aí eu vou ter que ir embora. Vamos interromper aqui a gravação e continuamos isso na próxima aula, tá bom? Obrigado por tudo. Tá certo.